Ora bem, pessoal, de volta. Vamos então concluir esta classe. E basicamente o nosso chute de mão será: teremos que ter um f vector world location m f vector world direction m. Depois precisamos então daquela função maravilhosa do uGamePlay statics get player controller get world the project mouse position to world. Então vamos inserir a nossa world location no vector que queremos para o world location m world direction m. De seguida temos então o nosso f rotator. Ui, onde é que estás? Ok, f rotator que será ok, porque isto foi tanto para cima. F rotator será a nossa bullet rotation, será igual a f rotator matrix make from x, será então world location m mais world direction multiplicado por 3000 unidades, f menos então nosso get actor location rotator. Falta aqui o nosso m. Então assim obtemos a rotação que queremos para a nossa bullet, e dessa forma em copiar isto falta aqui o include então da nossa bullet, include a bullet, mas terá que ser SandBox, acho que é tudo com tudo minúsculo, box tudo, bullet SandBox tudo.h. E agora sim, a actor new
new actor igual a get worlds spawn actor, será do tipo a bullet SandBox tut cp, será então bullet class depois vamos lhe passar o nossa location, a location que nós queremos, que será f vector f, quer dizer, slash get actor location, fazer uma transversal. Vocês percebem, isto vai nascer um bocado em baixo, mas vocês percebem que isto vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Depois, se quiserem lhe dar o tamanho em Z, podem, estão completamente à vontade de o fazer. Depois, bullet rotation, e depois spawn params, ok, está. F rotator matrix, certo? F rotation, não é rotator, é rotation matrix, ok. Está a ver isto, já está-me a irritar. Depois só falta então o nosso use item, que é basicamente para sairmos do carro, e é isso que vamos fazer agora. E o nosso player vamos ter que fazer include, coisa que eu ainda não fiz. Será então hashtag include SandBox tut, depois char SandBox tut cpp, t sub class of Jesus Christ, meu mistyping hoje está horrível. Depois a char SandBox tut cpp player class igual a player igual a, quer dizer, não pode ser, tem que ser igual a char depois static class, ok. De seguida precisamos então do nosso array para achar o nosso player, array actor player found, de seguida u gameplay statics gets all ok, liguei o caps lock sem querer. Get all actors, Jesus Christ, isto não está a correr nada bem. Get worlds, achamos então esse player
class player font god dang it. Ok, player font, podia ter metido aqui uma maiúsculo, e depois vamos dizer para o nosso veículo vehicle movement stop movement immediately. Depois cast, então vamos precisar deste cast algumas vezes, por isso sure tuts player font 0 será então player sprite bola set visibility, vamos dizer que sim, true, false. Depois este mesmo cast precisa para aqui, para depois fazemos o nosso get capsule components set collision enabled, só verificar como é que isto se faz, e collision enabled current physics. De seguida nosso cast outra vez, vamos lhe dar a localização e a rotação que queremos, será set actor location and rotation, e basicamente queremos então f vector get actor location ok, copiar isto, ok, de seguida ok, isto mais get actor forward vector multiplicado por 100.f, vamos lhe dar um bocadinho mais, pode ser que dê melhores resultados, f rotator, e temos que meter isto tudo a 0. Já agora, algo que eu não tinha explicado na primeira vez, vou explicar agora. Nós estamos a meter a rotação toda a 0 porquê? Porque o que nós utilizamos para nos movimentar é basicamente o nosso control rotation, e quando nós estamos a conduzir o carro e voltamos a usar o nosso player, a nossa control rotation muda por causa do spring arm que o carro utiliza. Então nós temos que dar reset à nossa rotação para ser 000, de forma a coincidir com o control rotation. Eu sei que isso é um bocado esquisito, mas foi basicamente assim que eu percebi que conseguia funcionar. Depois false, null PTR e tell
e teleport type igual a teleport physics, está. Ok, aqui me diz none. Ok. De seguida, gameplay statics get player controller get worlds 0 and possess. Pegar nisto, Ctrl C, Ctrl V, possess, casts, A, on, depois player fonts 0. E está, pessoal, mais uma função feita e uma classe feita. Neste momento temos todas as classes mais complicadas, por assim dizer, concluídas. E como vocês podem ver, isto é um trabalhão gigantesco, que eu exagerei bastante no conteúdo que meti neste tutorial. E tanto que eu não estou a perder assim tanto tempo a explicar as coisas, porque é assim, este tutorial foi feito literalmente para quem tem acompanhado todos os tutoriais até aqui. Não tendo acompanhado até aqui os tutoriais, é bastante complicado de estarem a pegarem neste sem terem que pegar nos outros, pelo menos minimamente, para poderem ter uma noção do que aqui se está a fazer. Ora bem, já concluímos mais uma série de classes. Vamos então, agora só precisamos de fazer a nossa house, park e store tudo. Ora bem, nossa store aqui, store aqui, estava para trás, depois park, estas vou já meter todas, quer dizer, não vou nada, vou fazer uma é melhor, para não estar a cometer aqui erros. Depois house não, quero store, store. Ok. E basicamente a store é aquela que tem mais coisinhas, por assim dizer. Mas então, eu vou já copiar daqui para não perder tanto tempo. Vocês têm isto aqui mesmo ao lado, caso queiram parar um bocadinho o vídeo. Static mesh components wall. É só copiar isto 5 vezes, neste caso 4 porque uma já está feito. Ctrl 2 3 4 roof. The roof is on fire. Ora bem, de seguida tenta copiar isto, não sei o property. Será então, em vez de mesh será call, box components box call. Jesus Christ, ok.
E o box component, vou só concluir isto. Box call. Se calhar vou aproveitar o facto de ter aqui o mesmo nome de variável e copiar tudo o que tenho na outra. Aliás, até vou copiar diretamente aqui. Vocês têm noutra classe, por isso façam-me um favor de copiar, por favor. Vamos poupar trabalho. Já sabemos que isto é exatamente a mesma coisa, só que tem algumas alterações. Mas isto se calhar vou manter em coisa, porque depois vou tipo compilar outra vez. Ok. Vamos então, vou tentar verificar o nosso... Ui! What the heck is that? Ok, build. Ok, vamos lá dar... Vou tirar os comments disto. Tirados. Ok, porque é que eu estou a declarar isto aqui no CPP? Ctrl X, Ctrl... Não. Qual é que eu vou fazer? Ctrl Z, Ctrl X, Ctrl V. Ok. Tentei lá ver outra vez, isto poderá ter sido por estar a declarar isto aqui. Bem pessoal, vou só parar o vídeo e depois irei retomar. Ora bem pessoal, última parte do tutorial. Mas então isto teve demasiadas paragens, este tutorial, infelizmente. Mas também já estamos perto da conclusão do mesmo. Ora bem, o que é que nos falta na nossa store? Vamos ao nosso .age. Eu não vou fazer nada no constructor helper, vou fazer diretamente para poupar trabalho. Estou-me a tentar poupar ao máximo no trabalho de... ao nível de construtores, assim como fiz em blueprints. Por isso, nós temos na nossa função constructor helper. Vou meter então no nosso begin play, sendo que eu posso ignorar completamente esta parte, porque só precisamos de correr então infelizmente isto, e era por causa disto que eu queria poupar-me esse trabalho. Ora bem, então vamos primeiro começar pelo nosso construtor. Será então super, depois wall boom, wall create default sub object use static mesh components, vou meter o wall false e depois copiar isto e colar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Ok? Só verificar aqui, create default sub object. Isso que está tudo direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, roof.